tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. E aconteceu que quando voltavam eles, quando Davi voltou de matar ao filisteu, saíram as mulheres de todas as cidades de Israel cantando, e com danças, com tamboris, e com alegrias e adufes, a receber ao rei Saul. E cantavam as mulheres que dançavam, e diziam, Saul feriu seus milhares, e Davi seus 10 milhares. E irou-se Saul em grande maneira, e desagradou esta palavra em seus olhos, e disse, a Davi deram 10 milhares, e a mim milhares, não lhe falta mais que o reino. E desde aquele dia Saul olhou com desconfiança a Davi. Outro dia aconteceu que o espírito mau da parte de Deus tomou a Saul, e mostrava-se em sua casa com trejeitos de profeta. E Davi tocava com sua mão como os outros dias, e estava uma lança à mão de Saul. E lançou Saul a lança, dizendo, encravarei a Davi na parede. E 2 vezes se afastou dele Davi. Mas Saul se temia de Davi porquanto o Senhor era com ele, e havia se afastado de Saul. Afastou, pois, Saul de si, e fez-lhe capitão de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia prudentemente em todos seus negócios, e o Senhor era com ele. E vendo Saul que se portava tão prudentemente, temia-se dele. Mas todos os de Israel e Judá amavam a Davi, porque ele saía e entrava diante deles. E disse Saul a Davi, eis que eu te darei a Merabe minha filha maior por mulher, somente que me sejas homem valente, e faças as guerras do Senhor. Mas Saul dizia, não será minha mão contra ele, mas a mão dos filisteus será contra ele. E Davi respondeu a Saul, quem sou eu, ou que é minha vida, ou a família de meu pai em Israel, para ser genro do rei? E vindo o tempo em que Merabe, filha de Saul, se havia de dar a Davi, foi dada por mulher a Adriel Meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, e foi dito a Saul, o qual foi conveniente em seus olhos. E Saul disse, eu a darei a ele, para que lhe seja por armadilha, e para que a mão dos filisteus seja contra ele. Disse, pois, Saul a Davi, com a outra serás meu genro hoje. E mandou Saul a seus criados, falar em secreto a Davi, dizendo-lhe, eis que, o rei te ama, e todos seus criados te querem bem, pois, genro do rei. E os criados de Saul falaram estas palavras aos ouvidos de Davi. E Davi disse, parece-vos que é pouco ser genro do rei, sendo eu um homem pobre de nenhuma estima? E os criados de Saul lhe deram a resposta dizendo, tais palavras disse Davi. E Saul disse, dizei assim a Davi, não está o contentamento do rei no dote, mas sim em 100 prepúcios de filisteus, para que seja tomada a vingança dos inimigos do rei. Mas Saul pensava lançar a Davi em mãos dos filisteus. E quando seus criados declararam a Davi estas palavras, foi conveniente a coisa nos olhos de Davi, para ser genro do rei. E quando o prazo não era ainda cumprido, levantou-se Davi, e partiu-se com sua gente, e feriu 200 homens dos filisteus, e trouxe Davi os prepúcios deles, e entregaram-nos todos ao rei, para que ele fosse feito genro do rei. E Saul lhe deu a sua filha Mical por mulher. Porém Saul, vendo e considerando que o Senhor era com Davi, e que sua filha Mical o amava, temeu-se mais de Davi, e foi Saul inimigo de Davi todos os dias. E saíam os príncipes dos filisteus, e quando eles saíam, portava-se Davi mais prudentemente que todos os servos de Saul, e era seu nome muito ilustre. E falou Saul a Jonatas seu filho, e a todos os seus criados, para que matassem a Davi. Mas Jonatas filho de Saul amava Davi em grande maneira, e deu aviso a Davi, dizendo, Saul meu pai procura matar-te, portanto olha agora por ti até amanhã, e fica-te em lugar oculto, e esconde-te. E eu sairei e estarei junto a meu pai no campo de onde estiveres, e falarei de ti a meu pai, e te farei saber o que notar. E Jonatas falou bem de Davi a Saul seu pai, e disse-lhe, não peque o rei contra seu servo Davi, pois que nenhuma coisa cometeu contra ti, antes suas obras te foram muito boas, porque ele pôs sua alma em sua palma, e feriu ao filisteu, e o Senhor fez uma grande salvação a todo Israel, tu o viste, e te alegraste, porque, pois, pecarás contra o sangue inocente, matando a Davi sem causa. E ouvindo Saul a voz de Jonatas, jurou, vive o Senhor, que não morrerá. Chamando então Jonatas a Davi, declarou-lhe todas estas palavras, e ele mesmo apresentou Davi a Saul, e esteve diante dele como antes, e voltou a fazer-se guerra, e saiu Davi e lutou contra os filisteus, e feriu-os com grande estrago, e fugiram diante dele. E o espírito mau da parte do Senhor foi sobre Saul, e estando sentado em sua casa tinha uma lança à mão, enquanto Davi estava tocando harpa com sua mão. E Saul procurou encravar a Davi com a lança na parede, mas ele se afastou de diante de Saul, o qual feriu com a lança na parede, e Davi fugiu, e escapou-se aquela noite. Saul enviou logo mensageiros à casa de Davi para que o guardassem, e o matassem amanhã. Mas Mical sua mulher o revelou a Davi, dizendo, se não salvares tua vida esta noite, amanhã serás morto. E baixou Mical a Davi por uma janela, e ele se foi, e fugiu, e escapou-se. Tomou logo Mical uma estátua, e a pôs sobre a cama, e acomodou-lhe por cabeceira uma almofada de pelos de cabra, e cobriu-a com uma roupa. E quando Saul enviou mensageiros que tomassem a Davi, ela respondeu, está enfermo. E voltou Saul a enviar mensageiros para que vissem a Davi, dizendo, trazei-o a mim na cama para que o mate. E quando os mensageiros entraram, eis que a estátua estava na cama, e uma almofada de pelos de cabra por cabeceira. Então Saul disse a Mical, por que me enganaste assim, e deixaste escapar a meu inimigo? E Mical respondeu a Saul, porque ele me disse, deixa-me ir, senão, eu te matarei. Fugiu, pois, Davi, e escapou-se, e veio a Samuel em Ramá, e disse-lhe tudo o que Saul havia feito com ele. E foram-se ele e Samuel, e moraram em Naiote. E foi dado aviso a Saul, dizendo, eis que Davi está em Naiote em Ramá. E enviou Saul mensageiros que trouxessem a Davi
Davi, os quais viram uma companhia de profetas que profetizavam, e a Samuel que estava ali, e os presidia. E foi o Espírito de Deus sobre os mensageiros de Saul, e eles também profetizaram. E feito que foi saber a Saul, ele enviou outros mensageiros, os quais também profetizaram. E Saul voltou a enviar pela terceira vez mensageiros, e eles também profetizaram. Então ele mesmo veio a Ramá, e chegando ao poço grande que está em Socó, perguntou dizendo, onde estão Samuel e Davi? E foi-lhe respondido, eis que estão em Naiote em Ramá. E foi ali a Naiote em Ramá, e também veio sobre ele o Espírito de Deus, e ia profetizando, até que chegou a Naiote em Ramá. E ele também se desnudou suas roupas, e profetizou igualmente diante de Samuel, e caiu no todo aquele dia e toda aquela noite. De aqui se disse, também Saul entre os profetas? Dizia, pois, Jesus aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos semente de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como, então, tu dizes, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que faz pecado, servo é do pecado, e o servo não fica em casa para sempre, o filho fica para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois semente de Abraão, porém procurais matar-me, porque minha palavra não cabe em vós. Eu, o que vi junto a meu pai, isso falo, e vós, o que também viste junto a vosso pai, isso fazeis. Responderam, e lhe disseram, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Porém agora procurais matar a mim, o homem que tenho-vos falado a verdade que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isto, vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de pecado sexual, nós temos um pai, Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse vosso pai, verdadeiramente me amaríeis, porque eu saí e venho de Deus, pois não vim de mim mesmo, porém ele me enviou. Por que não entendeis meu discurso? Por que não podeis ouvir minha palavra? Vós sois filhos de vosso pai, o diabo, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando fala mentira, fala do seu próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. Porém a mim, porque vos digo a verdade, não credes em mim. Quem de vós me convence de pecado? E se digo a verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, portanto vós não as ouvis porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus, e lhe disseram, nós não dizemos com razão que és samaritano, e tens o demônio? Respondeu Jesus, eu não tenho o demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Mas eu não busco minha glória, a quem a busque, e julgue. Em verdade vos digo, que se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens o demônio. Abraão e os profetas morreram, e tu dizes, se alguém guardar minha palavra, jamais experimentará a morte. És tu maior que nosso pai Abraão, que morreu? Os profetas também morreram. Quem tu dizes ser? Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, minha glória é nada. Meu Pai, o qual vós dizeis ser vosso Deus, ele é o que me glorifica. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas eu o conheço, e guardo sua palavra. Abraão, vosso pai, saltou de alegria por ver o meu dia, ele viu, e se alegrou. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não têm 50 anos. E viste Abraão? Jesus lhes disse, em verdade vos digo, que antes que Abraão fosse, eu sou. Então tomaram pedras para atirarem nele. Mas Jesus se escondeu, e saiu do templo, atravessando por meio deles, e assim se foi. Aleluia! Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, e que tem muito prazer em seus mandamentos. Sua descendência será poderosa na terra, a geração dos corretos será bendita. Em sua casa haverá bens e riquezas, e sua justiça permanece para sempre. A luz brilha nas trevas para os corretos, para quem é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom é misericordioso, e empresta, ele administra suas coisas com prudência. Certamente ele nunca se abalará, o justo será lembrado para sempre. Ele não temerá o mau rumor, o seu coração está firme, confiante no Senhor. Seu firme coração não temerá, até que ele veja o fim de seus inimigos. Ele distribui, e dá aos necessitados. Sua justiça permanece para sempre, seu poder será exaltado em glória. O perverso verá, e ficará incomodado, rangerá seus dentes, e se consumirá. O desejo dos perversos perecerá. O zombador não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. O coração alegre anima o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração prudente buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se alimentará de loucura.